Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Pontes e estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo, mas eu quero fazer uma pergunta logo no começo. E é o seguinte: você sabia que um dos tópicos mais questionados nas igrejas são as dúvidas a respeito dos dons espirituais, que são chamados também de dons do Espírito Santo? A verdade direta, nua e crua, é que o apóstolo Paulo nos ensina muito a respeito deles nas cartas, e isso para nos informar como o Espírito opera por nós, em nós e através de nós para cumprir a sua vontade aqui na terra. Além da sua obra direta em nossos corações e em nossas circunstâncias, o Espírito Santo também é responsável por transparecer o poder de Deus através da minha e através da sua vida. Mas entenda que o poder de Deus se manifesta de formas diferentes e maneiras diferentes em cada um de nós. Mas afinal, o que a Bíblia nos ensina a respeito desses dons? Os famosos dons espirituais são habilidades sobrenaturais e, de acordo com as Escrituras, elas estão disponíveis a todos os cristãos. Todos os cristãos. Portanto, com esse vídeo aqui eu quero que você aprenda comigo a respeito dos 9 dons espirituais, que também são chamados de 9 dons do Espírito Santo. Se você possui alguma dúvida sobre o que são os dons, quem nos dá os dons e como desenvolvê-los, eu quero ajudá-la a compreender um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos lá falar sobre os 9 dons do Espírito Santo, que está citado lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 4 até o versículo 11, que diz assim a passagem: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E é dessa passagem que nós podemos extrair os 9 dons espirituais, que são o seguinte: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e a interpretação de línguas. Esses são os 9 dons espirituais relatados na Bíblia Sagrada. E sim, os dons espirituais, ele vem da parte de Deus. Isso está mais claro na Bíblia Sagrada. O próprio Espírito de Deus nos presenteia com essas habilidades especiais. E é importante nós observarmos que, assim como a salvação, nós não podemos fazer nada para merecer esses dons. Se agimos assim, não cremos plenamente na graça, porque queremos de qualquer maneira conquistar o presente de Deus. Talvez seja por isso mesmo que a igreja está fisicamente cheia, mas espiritualmente ela se encontra vazia. Os dons espirituais, eles podem ser diferentes, mas o Espírito é o mesmo. É a Bíblia que enfatiza que é o mesmo Espírito que opera de forma diferente em todos nós. Assim como também nós temos vários talentos, porque nem todos são pedreiros, nem todos são mecânicos, nem todos são médicos. Assim também funcionam os dons espirituais, porque os dons espirituais são usados de forma diferente. Portanto, nós não devemos julgar a forma que Deus está usando uma pessoa e nem fazer comparações. O Espírito se manifesta em nós para servirmos a Deus com os dons, e isso aí já basta. Sem essa de invejar o dom que Deus deu ao próximo e fazer comparações, porque Deus te chamou para te usar de uma forma peculiar. Isso é, de uma forma totalmente diferente. Vale deixar aqui um alerta: Deus não vai te dar dons espirituais se ele achar um coração pervertido dentro de você. Forte isso, né? Mas é a mais pura verdade. O Senhor só presenteia pessoas que têm um coração puro e desejoso de fazer a obra do Senhor. Deus nos dá dons espirituais para que nós possamos edificar uns aos outros. E essa aí sim é a grande parte genial do Senhor. O Senhor nos fez para edificar uns aos outros através dos dons. É realmente uma coisa linda quando os dons do Espírito Santo são usados para ajudar e edificar os outros. Na verdade, Deus planejou isso de uma forma tremenda. E é claro que tem que ter aquela pergunta: os dons espirituais cessaram? Bom, diferente de outras linhas de pensamento cristão,
como a dos cessacionistas, que acreditam que os dons cessaram. Eu particularmente que acredito que eles ainda existem e estão aí disponíveis para a igreja, até porque não há nenhuma menção na Bíblia de que os dons só eram para a igreja primitiva ou que acabaram em algum determinado momento, pois lemos na Bíblia algo que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios no capítulo 12, versículo 1, ele deu uma ordem dizendo assim, buscai com zelo os melhores dons. Repare que aí o verbo buscar, ele está no tempo presente, no imperativo, o que indica que é algo intermitente para todos os tempos. E a partir daí, então, nós lemos Paulo ensinando a toda a igreja de Corinto sobre os dons espirituais. Então, não há desculpa para não buscarmos os dons do Espírito Santo e desenvolvê-los para o bem do nosso próximo e também para o bem da igreja. E como desenvolver os dons espirituais? Bom, a melhor forma de você desenvolver o dom espiritual é praticando. Assim como um músico também que conhece as notas e os acordes, ele só fica bom com a prática. E além disso, vemos claramente na Bíblia Sagrada que ninguém nasce sabendo, mas que vai melhorando no manifestar do dom. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, Paulo diz, assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Bem, se o apóstolo Paulo afirma a possibilidade de crescer nos dons espirituais, então podemos afirmar que existe um progresso e uma melhora que precisa ser buscada a cada dia. E eu reforço, os dons do Espírito Santo existem e já temos acesso, só falta a nossa dedicação de buscá-los e praticá-los. Mas afinal, os dons do Espírito Santo são para todos? A resposta aqui ela vai ser direta. Com certeza, como crentes, todos nós temos a herança e o poder e a autoridade desde a primeira vinda de Jesus. Ele mesmo disse, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículos 12 ao 14. Os dons do Espírito Santo foram dados para a edificação da igreja e torná-la íntegra. A triste realidade de hoje é que nós, crentes, os negligenciamos. O Espírito Santo foi dado a nós com 9 dons, para ajudar a ministrar o amor, a vida e o poder de Jesus por meio do sobrenatural. Portanto, não faz sentido nenhum tentar fazer a obra com a força do nosso gogó. Quais são os dons espirituais? Bom, nós já mencionamos, mas não custa nada falar de novo. Os 9 dons espirituais, os dons do Espírito Santo, são o seguinte: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e a interpretação de línguas. Além disso, nós podemos dividir os 9 dons espirituais em 3 grupos distintos, que são dons de fala ou de eloquência, dons de revelação e dons de poder, 3 dons para cada um desses grupos. Vamos falar dos dons de eloquência. Dos dons de eloquência, nós temos o falar em línguas, a profecia e a interpretação das línguas. Deus usa esses dons para se comunicar de uma forma literal e audível ao seu povo. A profecia, algumas passagens bíblicas afirmam que o dom de profecia é maior dos dons espirituais, embora todos eles tenham ali o valor tremendo no meio da igreja do Senhor. O dom de profetizar é a habilidade especial que Deus dá a um membro do corpo de Cristo para receber e comunicar a mensagem do Senhor ao seu povo por meio de uma declaração divinamente ungida. Os crentes com esse dom não necessariamente sabem o futuro, estão predizendo o futuro, mas eles edificam, encorajam e redirecionam o corpo da igreja. O dom de língua relata simplesmente o Espírito Santo dando a você a habilidade de falar em uma língua que você não tem conhecimento ou uma maneira para falar para si mesmo. Existem 2 tipos de línguas que você pode receber do Senhor. Uma língua é a da terra, por exemplo. A sua língua nativa é o português e ele pode te dar uma outra língua de uma outra nação para você falar, por exemplo, espanhol, inglês, japonês. Outra língua que você pode receber é uma língua que é dada diretamente do céu, uma língua celestial que não é dessa terra. A Bíblia nos exorta em 1 Coríntios 13 que existem línguas de anjos. Qualquer língua do Espírito Santo que ele der a você, você pode usar 24 horas por dia, 7 dias por semana, quando quiser, porque será a sua própria linguagem de oração
pessoal e particular com o Pai. Interpretação de línguas. Nesse dom, o Espírito Santo lhe dá a habilidade de interpretar uma mensagem transmitida em línguas. Paulo falou desse dom no contexto em cuja igreja ninguém deveria falar em línguas a menos que houvesse alguém a ponto de interpretar a mesma, o que reforça aí a natureza comunitária dos dons espirituais. Vamos falar agora dos dons de revelação. Os dons de revelação incluem a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Esses dons revelam o desconhecido, o oculto, para trazer a compreensão dos desejos de Deus. Sobre a palavra de sabedoria e de conhecimento estão intimamente relacionadas, mas assim como estão listadas separadamente nas Escrituras, também devem ser entendidas separadamente. A palavra de sabedoria é uma revelação natural ou compreensão da vontade do propósito divino dada pelo Espírito Santo para resolver problemas e situações desconcertantes. As pessoas com esse dom têm a capacidade de tomar decisões sábias e aconselhar outras pessoas da mesma forma. A palavra de sabedoria é uma revelação sobrenatural do conhecimento divino para saber coisas que não poderiam ser conhecidas por si mesmo. Podemos notar esse dom na prática quando o Espírito Santo revela algo sobre uma pessoa ou uma situação ao seu ungido. Sobre o discernimento de espírito, anjos e demônios estão ativamente trabalhando no mundo, e por isso se faz necessário o dom de discernimento espiritual para entender a fonte da atividade sobrenatural. Devemos procurar discernir entre os espíritos que buscam influenciar esse mundo para Deus ou para o diabo. Alguém que pode alegar que recebeu uma mensagem do Senhor, mas se a mensagem não for de acordo com a Bíblia, devemos ser rápidos em reconhecer a influência humana ou demoníaca daquele momento. O Espírito Santo puxa as cortinas expondo os espíritos malignos para que a pessoa possa escapar da escravidão. Agora vamos para os dons de poder. Os dons de poder eles incluem a fé, dons de cura e operação de maravilhas. Esses dons demonstram visível e claramente o poder de Deus. Por exemplo, o dom da fé. O dom da fé é a realidade de crer em Deus de uma forma sobrenatural, mesmo em um momento muito difícil de um grande obstáculo. A Bíblia diz que todos nós temos uma certa medida de fé que foi dada pelo Senhor. E então, ao longo da nossa caminhada com Deus, a nossa fé continuará a crescer para níveis mais altos à medida que continuamos a nos aproximar do Pai por meio do estudo das Escrituras. No entanto, haverá momentos que nossos próprios níveis de fé não serão suficientes para fazer o trabalho que Ele está pedindo para nós fazermos por Ele. Uma coisa que Jesus deseja que todos nós façamos é orar pelos enfermos, e isso faz parte da grande comissão. O dom de cura ele é citado várias vezes nas Escrituras como o dom usado em toda a igreja primitiva, e ele pode, na verdade, deve estar presente na igreja no dia de hoje. Sobre a operação de maravilhas, são milagres maravilhosos e instantâneos que são vistos aqui. São atos visivelmente sobrenaturais. Esse dom do Espírito Santo ele é descrito em toda a Bíblia, desde Moisés abrindo o Mar Vermelho até Jesus alimentando 5.000 pessoas. Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Portanto, Ele ainda realiza milagres inexplicáveis. Uma pessoa com esse dom pode ser usada por Deus para fazer qualquer tipo de milagre criativo, desde o uso de força física para mover um carro, ou até mesmo regenerar uma parte do corpo e até mesmo afetar o clima. Não há limites para o que Deus pode fazer. A respeito dos dons do Espírito Santo, não sejam ignorantes. O capítulo de 1 Coríntios 12 começa com uma declaração poderosa de Paulo. A respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Isso pode parecer duro, mas Paulo está alertando a igreja que devemos permanecer espiritualmente despertos, compreendendo e examinando as Escrituras para que possamos permanecer firmes na fé. O apóstolo Paulo está falando aos que estavam em Corinto, mas a mensagem se aplica a nós, portanto devemos permanecer alinhados em Deus. Lembre-se que os dons do Espírito Santo levam você a águas mais profundas e não devemos ser ignorantes a respeito desse tópico tão crucial e importante para os nossos dias. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.